Oi, gente, pois é, qual seria, já teria sido filiado a um partido político? Qual é a minha corrente política? Eu já venho falando sobre isso no canal há algum tempo, mas essa pergunta apareceu. Duas pessoas perguntaram nesse sentido nas perguntas ao professor André, e em vez de fazer um vídeo de 20 minutos respondendo todas as perguntas, eu estou pensando em as perguntas que eu achar interessantes, fazer vídeos mais curtos, tentando responder só essas perguntas. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais e do nosso Apoia-se no comentário fixado. Bem, vamos à pergunta, né? Alex Fergus pergunta: Professor André, qual é especificamente a sua perspectiva política e os pensadores que mais te inspiram? E o Alisson Aquino fez a pergunta: você já foi filiado a algum partido político ou corrente política? As perguntas não são iguais, mas são na mesma, digamos assim, direção, não é? Então eu vou responder ao Alisson Aquino primeiro, porque tem uma resposta objetiva. Não, eu nunca fui filiado a nenhum partido político. Já fiz campanhas para políticos específicos, não é? Eu me lembro quando eu era bem pequenininho, ainda não entendia muito de política, mas estava meio que fazendo campanha para Lula em 89, se eu não me engano. E quando eu fiquei mais velho, eu passei a fazer campanha para sempre partidos de esquerda. Eu não me lembro de nunca ter defendido nenhum político de direita. Aliás, a minha inclinação à esquerda aconteceu já na sexta, sétima série. Eu já tinha uma percepção meio que vaga, assim, sem muita clareza, que a esquerda está do lado da classe trabalhadora e a direita seria os que estão do lado dos patrões. Eu não essa minha visão não estava totalmente errada, é claro que tem muita é importante essa visão, mas era uma visão mais ingênua que eu tinha ali na quinta e na sexta série, que tem uma boa dose de razão, claro, mas eu não sabia muito de liberalismo, não tinha lido sobre isso ainda, né? Então, vamos lá para a pergunta corrente política, que o Alisson Aquino perguntou, e o Alex Fergus perguntou, e perguntou também de pensadores que me inspiram, não é? Bem, eu passei por várias fases ao longo da minha vida. Então, eu estou numa fase que eu me defino como libertário de esquerda, mas vamos pegar ali a quinta, sexta série e em diante. Quando eu cheguei no ensino médio, essa visão de esquerda está do lado da classe trabalhadora, dos trabalhadores, e eu tinha simpatia na época da quinta, sexta série pelo PT, inclusive teve um episódio curioso com um professor que ele disse certa vez que PT era o partido dos tolos, mas eu nunca fui filiado ao PT e nem me considero petista. Mas enfim, naquela época eu tinha uma certa simpatia pela mensagem do PT. E aí eu disse para algumas pessoas depois da aula, e eu acho até que isso chegou no professor, que realmente era o partido dos tolos. Só tolo e sonhador para acreditar em um país melhor e tal, e que ele com certeza era do partido dos espertos, daqueles que se aproveitam da política para poder crescer e se desenvolver. Então, desde aquela época eu tinha uma forma de participar do debate meio agressiva, digamos assim. Eu gostava do debate político e pegava o que as pessoas falavam e devolvia de uma certa forma com uma acidez, não é? E isso eu fui até maneirando ao longo da minha vida, eu diminuí isso. Mas de vez em quando alguém me perturba o suficiente, eu ainda faço esse tipo de declaração, uso desse tipo de estratégia. É claro que eu preciso ser bastante atacado para chegar nesse ponto, né? Nos dias atuais eu tenho mais equilíbrio. Agora, quando a gente chega no ensino médio, aí eu começo a sofisticar um pouco a minha forma de pensar. Eu começo a pensar que é fundamental a democracia, então a defesa da democracia começa a ser importante para mim. Eu começo a perceber que a defesa de direitos sociais, do que eu estava lendo na época do estado de bem-estar social, que foi uma concepção que se difundiu na Europa Ocidental, eram ideias que eu tinha bastante simpatia também.
E eu comecei a perceber ou defender naquela época algo em torno de, eu poderia chamar de uma posição social-democrata europeia, talvez. Não o que viria a ser a social-democracia brasileira, porque foi muito para a direita, mas uma posição social-democrata mais original, mais de esquerda mesmo. Isso na época do ensino médio, né? Ali, primeiro, segundo, terceiro ano, eu me interesso por história, acabo cursando história na faculdade. E quando eu chego na faculdade, eu entro em contato com autores marxistas e entro em contato com autores de outras perspectivas teóricas, eu também começo a ler outras coisas. E aí um colega de faculdade me recomenda que eu começasse a ler o autor George Orwell. E aí eu leio Revolução dos Bichos, leio 1984, leio... Aí eu fico bastante obcecado por Orwell e começo a ler Por que eu escrevo, que é um texto que Orwell escreveu há muito tempo atrás, e, enfim, começo a pesquisar sobre a vida de George Orwell. E Orwell defendia o que ele chama de socialismo democrático. E ele era uma pessoa que era muito simpática ao que estava acontecendo durante a Guerra Civil Espanhola, feita pelos anarquistas. Ou seja, o grupo anarquista que chegou a controlar parte da Espanha durante aquele período colocou os trabalhadores não apenas defendendo direitos para trabalhadores, não apenas os trabalhadores, enfim, melhores salários ou coisa assim, não, os trabalhadores controlando os meios de produção, os trabalhadores em grandes cooperativas, né? E assim como Orwell, eu gostei muito dessa ideia, né? Durante esse período também eu li sobre Marx e vi muitos insights importantes ali. Friedrich Engels, Antônio Gramsci eu iria ler com mais profundidade posteriormente. E aí também autores de outras perspectivas. E quando eu conheci os autores mais conservadores e mais à direita, foi importante, né, o Kelsen, o Pareto, o Gaetano Mosca e outros, e também Stuart Mill, e, enfim, e autores liberais como Richard Rorty, eu fui vendo que esse pessoal aí não era muito a mim, embora o Rorty tenha até muitas observações interessantes, mas eu percebi que nem o conservadorismo, nem o elitismo, nem o liberalismo eram a minha. Então foi bom ter conhecido para meio que me afastar disso daí. Assim, é melhor você se afastar e você rejeitar aquilo que você conhece, né? Mesmo que não na mesma profundidade do que outras tendências. E aí eu fui nesse processo de me aproximar cada vez mais dos autores democratas e sempre dialogando com o marxismo. Li Trotsky, não tudo, mas li um pouco da obra dele também. E aí fui me apropriando disso, mas eu sempre tive uma resistência com o que eu chamava de marxismo ortodoxo, com uma visão stalinista, uma visão do centralismo democrático, essa coisa do Estado muito grande, muito forte. Nunca foi a minha. Eu sempre fui mais simpático às visões mais anarquistas de esquerda. O Bakunin me parecia muito simpático naquela época. E os que eram da esquerda democrática, onde eu colocaria o próprio George Orwell, né? E aí eu fui mais ou menos nessa tendência por um bom tempo e defendendo a ideia de expansão da democracia, de fortalecimento da democracia. E fora dessa vertente política, eu comecei a ser influenciado por pessoas do passado também. Eu gostava muito da filosofia socrática. Na Bahia eu li bastante e gostei muito de Rômulo Almeida. E assim foi seguindo mais ou menos o meu caminho, né? Quando eu fiz o meu mestrado, o Pirelli, né? Portelli, desculpe. O Portelli, italiano Portelli, foi uma influência muito forte na minha reflexão. E eu sempre caminhando nessa linha de mais democracia, maior
fortalecimento da classe trabalhadora, mas ao mesmo tempo que eu tinha uma simpatia pelos anarquistas, eu não conseguia vislumbrar uma sociedade sem o Estado. Mas eu queria um Estado que fosse mais controlado pelos cidadãos, mais controlado pela classe trabalhadora. Então, quando eu digo que eu sou libertário de esquerda, é porque eu tenho uma conexão com essas noções de fortalecimento da classe trabalhadora, mas eu não chego na ideia de defender a ausência completa do Estado. No fundo, a minha perspectiva, e que eu meio que iniciei a descrever no livro A Nova Máquina do Tempo, que dá nome a esse canal, é uma perspectiva em que o Estado existe, mas ele não concentra tanto poder. Quem tem o poder seria a população, através de plebiscitos, através de mecanismos de controle, através da transparência. Então a instituição do Estado ela não é abolida, o mercado não é abolido. Eu tenho uma visão do mercado e do Estado que não é acabar com essas dimensões da nossa existência, digamos assim, mas submeter elas à vontade popular, ampliar o poder dos cidadãos, ampliar o poder da classe trabalhadora. E essa perspectiva eu não encontrei com clareza em nenhum autor. Eu fui encontrando pedaços, e aí eu fui meio que fazendo a minha síntese a partir desses pedaços. Muito tempo depois, já no final do meu mestrado, início do meu doutorado, isso já é depois do mestrado, em História, que eu fiz em História Política, eu conheço mais sobre a obra de Noam Chomsky, eu começo a conhecer mais sobre a obra de o economista americano Richard Wolff, e aí começo a ver que eles defendem muito, quer dizer, eu defendo muito do que eles defendem, mas o Noam Chomsky se considera anarquista e o Richard Wolff se considera marxista, mas um marxista democrático, não ortodoxo. E o Noam Chomsky é do anarco-sindicalismo. E aí eu começo a perceber que essas definições, que essa coisa de correntes, se vê de forma muito fechada, é uma coisa que eu já suspeitava desde a minha graduação. Não é uma coisa muito boa quando você está querendo se definir, porque muitas vezes a corrente estabelecida não consegue pegar toda a linha do que você, de fato, defende. Então esses dois autores, o Noam Chomsky e o Richard Wolff, passaram a ser muito influentes na minha perspectiva e eu continuei defendendo o que eu já defendia lá na época da graduação, que era a manutenção do Estado e a manutenção do mercado, mas um Estado radicalmente democrático, ou seja, um Estado muito diferente do Estado que nós temos hoje, e um mercado em que tem uma influência do Estado na garantia de direitos sociais, ou seja, eu aproveitei a coisa lá da social-democracia da minha época de ensino médio, mantive isso, ou seja, a ideia de direitos sociais, direito a acesso a serviços de saúde, educação, segurança e tudo mais, mas além disso, o Estado tendo um papel, ao ser influenciado e controlado pela classe trabalhadora, de promover um setor cooperativo de democracia no espaço de trabalho, tendo em vistas uma sociedade pós-capitalista. Ou seja, a influência que eu tive de vários autores marxistas e de autores de outras tendências me levaram a defender a ideia de você superar o capitalismo através da democratização do espaço de trabalho e também do fortalecimento da própria classe trabalhadora. E a construção disso através da superação da própria escassez nos elementos fundamentais da vida humana. Então, como um projeto de sociedade em que você associa uma sociedade civil vibrante, produtiva, com um Estado radicalmente democrático e tudo mais. E essa acabou sendo uma síntese que eu fiz a partir de todos esses autores que eu fui lendo nesse longo percurso. E tiveram autores que eu li, que eu gostei muito, que foram até influentes para a minha vida acadêmica, mas que não influenciaram tanto minha vida política. Por exemplo, Pierre Bourdieu. Vocês têm livros dele aqui atrás. O Pierre Bourdieu foi muito influente para a minha visão sobre analisar objetos e analisar o ser humano, mas ele não foi tão influente assim para modificar a minha visão sobre
política e tudo mais, né? O Antônio Gramsci, que eu li mais na época do doutorado, foi influente sobre minha visão política e ajudou a solidificar essa ideia de construção dentro da sociedade, dos mecanismos de diálogo dentro da sociedade. Enfim, ele analisa os diferentes aparelhos de controle, como você ser contra sistema, né? Então, Gramsci foi influente. Mas também eu fui influenciado por outros autores, como Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, né? Ernesto Laclau, inclusive, muitas pessoas chamam ele de pós-marxista ou alguma coisa assim. Claramente uma pessoa também dentro dessa corrente. Então eu tenho uma certa particularidade, digamos assim, que eu fui lendo esse pessoal, fui aproveitando da social-democracia o que eu achava que valia a pena e descartando o que eu achava que não valia a pena, aproveitando da democracia ocidental o que eu achava que valia a pena e criticando com base em estudos. Por exemplo, o Benjamin Page e o Miles Gillens fizeram uma crítica brilhante à democracia ocidental, especialmente nos Estados Unidos, e eu concordo com as críticas deles. Então, acho que a democracia tem que ser muito mais do que a democracia meramente formal. Então, eu fui absorvendo tudo isso, né? Absorvendo ideias do Richard Wolff, ideias do Noam Chomsky, e fui meio que fazendo a minha síntese. Então, eu me chamo hoje, eu diria que eu sou libertário de esquerda, em parte porque eu sei que nem todo mundo sabe exatamente o que isso significa, isso não tem uma definição tão clara, e aí me dá a oportunidade de explicar que eu defendo radicalmente a democracia, tanto na política quanto nos espaços de trabalho, defendo como alicerce da casa. Vamos pensar um projeto de país como uma casa. O alicerce da casa são os direitos sociais, uma tributação progressiva, ou seja, o que a social-democracia europeia conseguiu fazer, que até hoje tem os melhores sistemas de saúde, educação, menores índices de reincidência criminal do mundo, isso é o alicerce para mim. E o projeto da casa de futuro é a gente chegar numa sociedade mais radicalmente democrática, em que a classe trabalhadora tem o controle dos meios de produção, não de forma imposta pelo Estado, mas construída em diálogo com liberdade, dentro de uma economia de mercado, caminhando para a superação da escassez e também levando em conta o impacto ambiental e tendo por isso uma política que seja coerente com o meio ambiente, com a questão do aquecimento global, ou seja, tendo uma visão ecológica do projeto de sociedade que a gente quer construir. Então, eu me associei a certos valores, direitos sociais, garantia de direitos sociais, valores democráticos na política e no espaço de trabalho. Eu me associei a valores como paz, a ideia de não promover a guerra, de promover o diálogo. Então, esses valores, esses princípios organizadores, eles vieram de várias correntes diferentes dentro da esquerda, com contribuição até de alguns liberais, poucos, mas sim. E aí eu fui sintetizando para a defesa que eu tenho hoje, que é predominantemente de uma sociedade com muita liberdade e com muitas garantias para que todas as pessoas tenham a chance de desenvolver as suas habilidades, que tenhamos a maior igualdade de oportunidades e igualdade material maior que for possível, contemplando maior poder para os cidadãos sobre o Estado e os trabalhadores sobre os locais de trabalho. Né? Então, a resposta acabou ficando muito longa, acabou ficando 20 minutos mesmo, mas é porque é uma pergunta muito densa e eu tive que refletir sobre toda a minha história. Né? Enfim, gente, é isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.